Olá, alunos dos sétimos anos. Eu sou a professora Juscelina, de Educação Física. Eu sou professora de Educação Física e não sou youtuber. Então, se tiver algum erro aqui na gravação, alguma coisa que vocês estranharem, porque eu não sou familiarizada com esse negócio de gravar aula, de videoaula, mas como os tempos pedem, a gente vai se virando como dá. Meu negócio é a quadra. Mas, vamos em frente. Eu vou passar para vocês um vídeo falando sobre a história da dança, porque nós vamos entrar no conteúdo de danças, precisamente danças urbanas ou street dance. Vocês já ouviram falar sobre street dance, hip hop? Já ouviram falar sobre grafite como cultura? Não a pichação, o grafite artístico. Então eu vou explicar tudo isso para vocês. Mas para começar, eu preciso explicar a história da dança. No final do vídeo, eu vou pedir uma atividade para vocês. Então, prestem muita atenção no vídeo, assistam com atenção, ouçam com atenção, porque depois vai ter exercíciozinho, tá bom? E precisa entregar para compor a nota de vocês. Então, vamos lá? História da dança. A dança é uma linguagem expressiva que utiliza os movimentos corporais como ferramenta de elaboração artística e comunicativa. Por meio de pinturas encontradas em cavernas, sabemos que homens e mulheres já dançavam desde a pré-história. Assim, considera-se que a linguagem gestual foi uma das primeiras formas de comunicação entre os seres humanos, surgindo até mesmo antes da fala. Dessa forma, estimulados pelos sons da natureza, das palmas, da batida do coração e demais barulhos, homens e mulheres pré-históricos começaram a movimentar seus corpos com intuito comunicativo e também espiritual. Danças milenares, Antiguidade, período de 4000 a.C. a 476 d.C. A dança nesta época era tida como sagrada pelos povos da Antiguidade. A dança nas civilizações da Mesopotâmia, Índia, Egito e Grécia era considerada uma maneira de celebrar divindades, sendo realizadas principalmente em rituais. No Egito, durante a época dos faraós, as técnicas de desenho evoluíram, permitindo que os arqueólogos da atualidade aprendessem mais sobre a prática da dança. Na época, os dançarinos egípcios mostravam flexibilidade, levantando as pernas muito alto para trabalhar o equilíbrio corporal. Embora a dança fosse importante no Egito, é principalmente na Grécia que esta arte ganhou um lugar relevante. Os demais dançarinos da civilização grega praticavam danças religiosas, danças dramáticas, danças líricas, danças especiais. Nos poemas Ilíada e Odisseia, Homero se baseia em danças realmente praticadas pela civilização grega, especialmente durante o rito do casamento. Dança na Idade Média, entre os séculos V e XV. A Idade Média foi um período em que a Igreja Católica ditava as regras da sociedade. Havia um forte senso moralizante e a dança, por se utilizar do corpo, era vista como uma manifestação profana, relacionada à cultura pagã e herege. Como exemplo disso, temos um decretal. Decretal é um antigo documento pontifício em resposta a alguma consulta sobre matéria ou moral jurídica, do Papa Zacarias, no ano de 774. Contra os movimentos indecentes da dança ou carola. Carola era uma dança típica dessa época. Entretanto, os camponeses continuaram a praticar danças em festas populares, geralmente em grupo. Mesmo nos castelos, a dança era praticada em celebrações, o que mais tarde daria origem às danças da corte. Dança no Renascimento, entre os séculos XVI e XVII. Foi no período renascentista que a dança começou a ter mais destaque artisticamente. Essa linguagem, antes rejeitada e vista como herege, ganha espaço entre a nobreza e passa a se configurar como um símbolo de status social. A dança da corte assinalava uma nova etapa, aquela dança metrificada,
Essa metrificação diz respeito, sobretudo, à estruturação das formas, movimentos do corpo, gestos, figuras espaciais. Que havia se separado das danças populares, se tornou uma dança erudita, onde os participantes tinham que saber, além da métrica, os passos. Com isso, surgem os profissionais e mestres que estudavam as possibilidades de expressão do corpo e, consequentemente, elevam o nível técnico das danças. É nesse momento em que desponta o balé. Os professores de dança eram pessoas altamente valorizadas nas cortes, sendo convidados especiais em todas as festas e respeitados pelas famílias. Dança no romantismo, final do século XVIII e século XIX. A época do romantismo, surgida no final do século XVIII, foi muito fértil para a dança clássica na Europa, mais precisamente para o balé. É quando esse tipo de dança se consolida e torna-se uma das expressões artísticas mais representativas do período. Um dos espetáculos que mais se destacou na época foi Giselle, ou Les Ulis, interpretado pela primeira vez em 1840 pela Ópera Nacional de Paris. Dança moderna, primeira metade do século XX. Na primeira metade do século XX, quando a arte moderna desponta trazendo um novo olhar sobre a criação artística de maneira geral, surge também a dança moderna nos Estados Unidos e na Europa. Assim, podemos chamar de dança moderna um conjunto de expressões que buscavam romper com a rigidez da dança clássica. Para isso, diversas técnicas foram elaboradas, a fim de trazer mais fluidez e liberdade ao gesto, investigando a fundo as inquietações e emoções humanas. Foram muitas as pessoas responsáveis por essa nova maneira de criar e apreciar a dança. Uma delas foi a norte-americana Isadora Duncan, 1877 a 1927, considerada precursora da dança moderna. Isadora revolucionou a arte do movimento, ao trazer gestos mais flexíveis e emocionais. Além disso, abandonou os trajes rígidos do balé clássico, investindo em vestimentas leves e esvoaçantes e a liberdade dos pés descalços. Dança contemporânea, meados do século XX até os dias de hoje. A dança que é realizada atualmente é chamada de dança contemporânea. Assim como outras manifestações da arte contemporânea, a dança hoje traz diversas referências e inspirações, despontando por volta da década de 60. Ela nasce no segmento da dança moderna, mas não possui uma técnica única estabelecida. Todos os tipos de pessoas podem praticá-la. As suas principais características são: não existem técnicas pré-definidas, não existem limitações de movimentos, vestuário ou músicas, valorização da constante experimentação e inovação, importância da transmissão do conceito, ideia e sentimento que a coreografia propõe, valorização da criação coreográfica individual, valorização das improvisações, mistura de outros elementos artísticos à dança, vídeo, fotografia, artes visuais e digitais, etc. E assim terminou o conteúdo sobre a história da dança. Até o próximo vídeo.